Fala galerinha, beleza? Vamos trabalhar com a nomenclatura de haletos orgânicos agora. São compostos, não é? Nos quais nós vamos encontrar elementos da família 7A, que são os halogênios, tá bom? Flúor, cloro, bromo ou iodo vão estar presentes, ligados ao carbono dentro desses compostos, tá bom? Os haletos, eles podem ser divididos em três classes, tá bom? A primeira classe nós vamos identificar de forma genérica pelo Rx. Esse X representa o halogênio, flúor, cloro, bromo ou iodo, tá? Uma representação genérica para qualquer um deles. Então, esse Rx nós o chamamos de haleto de alquila, não é? Nós vamos encontrar o X ligado a um carbono alifático, tá bom? Um carbono que não é aromático, ok? Nós temos também aqui o ARX. O AR seria o aromático, nesse caso representado pelo benzeno, tá bom? Então nós temos aqui o X ligado em um núcleo aromático. Nós vamos chamá-lo de haleto de arila. O carbono seria aromático, tá? O mais comum é de nós encontrarmos ligado ao benzeno. E a terceira classe dentro da função, não é? Nós vamos encontrar o X ligado em uma carbonila. Nós aqui vamos chamar esses haletos de acila, tá bom? Nós temos o X ligado em um carbono carbonílico. Então, eu tenho três classes dentro da função haleto, tá ok? E cada uma dessas classes, para cada uma delas, nós vamos ter uma regra de nomenclatura, tá bom? Na hora de nomearmos os haletos de alquila, nós vamos usar a seguinte regra. Nós podemos usar o nome do X com terminação eto, ok? De e o nome do ligante no gênero feminino. Então, se eu tenho o X, por exemplo, sendo o cloro, nós vamos chamá-lo de cloreto, tá bom? Então, nós vamos aqui usar o X com terminação eto e a cadeia carbônica com terminação feminina. Ou nós vamos colocar o nome do X, não é? Cloro, bromo, iodo, flúor, mais nome de hidrocarboneto. Essa regrinha a gente vai usar muito e ela seria nada mais nada menos do que considerar o X como qualquer grupo ligante, né? Dentro de uma cadeia carbônica de um hidrocarboneto. Tá bom? No caso da gente nomear o haleto de arila, nós vamos usar o nome do X seguido da palavra benzeno. Tá ok? Então, bem tranquilo essa nomenclatura. Ambas são, tá? A que vai dar mais trabalho para a gente seriam os haletos de acila. Na hora de nós nomearmos esses compostos, nós vamos aqui, não é? Usar o nome do X com terminação eto, então o cloro vira um cloreto, de, e aí nós vamos nomear a cadeia carbônica, como nomeamos, né, outras funções, só que a terminação aqui vai ser oila para a gente, tá bom? Então, caso a caso, a gente vai aplicando essas nomenclaturas, começando pelos haletos de alquila, depois os de arila e os de acila por último, tá bom? Esses haletos, né, eles são compostos na química orgânica muito importantes, não é? Eles são utilizados como reagentes para que a gente possa obter outros compostos. Eu posso pegar os haletos, não é? E transformá-los em álcoois, posso transformá-los em cetonas, posso transformá-los em ácidos carboxílicos, ésteres, amidas. Eles são muito reativos e, portanto, não é? Eles podem ser utilizados para que a gente obtenha compostos de outras funções. Então, eles têm uma química muito legal, tá? Mas que vai ser destrinchada na parte de reações orgânicas, ok? Muitas das reações, né, legais da química orgânica vão estar ou vão envolver esses compostos, ok? Então aqui, na hora da gente nomear esse compostozinho, por exemplo, né, nós podemos nomeá-lo de duas formas possíveis. Vou usar duas formas em alguns exemplos e depois eu vou usar uma única só. Então aqui eu posso chamar esse composto de cloroetano, ok? Ou cloreto de etila, tá bom? Então, se eu usar aqui, ó, o grupo ligante, estou usando, cadê? Aqui, ó, o grupo ligante, ó, em laranja, ok? Se eu pegar esse grupinho aqui, considerá-lo o etil, então nós vamos aqui, ó, usar o nome do X com terminação eto, aqui, ó, cloreto de
o etil é citado no nome feminino, tá bom? Etila. Ou, não é? Nós vamos aqui, ó, citar o nome do X e o nome da cadeia, né, como se fosse um hidrocarboneto, etano. Então é o cloro ligado ao etano, tá bom? Então, essa primeira nomenclatura em verde, ela é mais fácil, pelo menos no meu ponto de vista, tá bom? Porque se eu sei nomear hidrocarbonetos, eu sei nomear os aletos de alquila numa maior santa paz, ok? Aqui, não é? Nós temos o cloro também presente, não é? E eu posso chamar ele de cloroeteno, ok? Ou de cloreto de vinila. E aí, se nós considerarmos esse grupinho como um grupo ligante, ó, na nomenclatura, esse grupinho é o grupinho vinil, tá bom? Ou o grupo etenil, é a mesma coisa. Então, cloreto de vinila, ou, não é? Se eu considerar um hidrocarboneto, eu tenho cloroeteno, não é? Porque o hidrocarboneto com 2 carbonos e a dupla é o eteno para a gente. Então, você pode usar qualquer nomenclatura, ambas estão corretíssimas, tá? Fica a seu critério, a que você achar mais adequada. Aqui, não é? Se eu levar em consideração que ele é um hidrocarboneto e nomeá-lo dessa forma, nós vamos atribuir o carbono de número 1 ao carbono mais próximo da dupla, tá bom? O flúor, cloro, bromo e iodo, eles não têm preferência sobre a insaturação. Então, a insaturação portanto, quem vai receber o menor número possível. Então, nós vamos começar a numerar do carbono, né, ali em vermelho assinalado, tá bom? Então, se o carbono 1, 2, no terceiro carbono eu tenho cloro ligado. Então, esse é o 3-cloro-propeno, tá bom? Então, é assim que nós vamos nomear esses compostos. Preferência da insaturação sobre os aletos, ok? Aqui, o bromo, não é? Tá ligado no carbono do meio, no propano, não é? Se eu considerar esse compostozinho aqui, ó, em azul, como hidrocarboneto, ele seria o propano, e o bromo está ligado no segundo carbono do propano. Então, seria 2-bromo, propano para a gente, ao nomearmos esse compostozinho, tá bom? No próximo, nós vamos aqui numerar da ponta mais próxima ou ao grupo metil ou ao aleto, tá bom? Então, nesse caso, o aleto e o grupo metil, eles teriam igual preferência, tá? Em relação à numeração. A não ser que eles estejam na mesma posição, aí nós vamos utilizar a ordem alfabética como desempate. Então, o aleto, ele é uma função na nomenclatura, não é, que não vai ter preferência sobre muitas outras partes. Tá bom? Então, nesse caso, por exemplo, o metil e o bromo, eu vou tratar o bromo como se fosse uma ramificação e numerar mais próximo da ramificação que ali está. Então, nesse caso, nosso primeiro carbono vai ser esse carboninho aqui em vermelho. Carbono 1, no carbono 2 eu tenho metil, no carbono 3 eu tenho bromo. E aí, entre bromo e metil, eu cito-os em ordem alfabética, tá bom? Igual a gente faz para grupos diferentes. Então, nós vamos ter aqui o 3-bromo, 2-metilpentano, beleza? Então, a citação, nesse caso, em ordem alfabética também. E aqui nesse compostozinho, tanto faz de onde eu começo a minha numeração, vou começar da minha esquerda, né? Tanto faz, eu tenho cloro no segundo e cloro no terceiro. Então, 2, 3, diclorobutano, né? Da mesma forma que eu faria se eu tivesse 2 grupos metil ali ligado à cadeia carbônica, beleza? Então, essencialmente, é essa regra que a gente vai utilizar para nomear os compostos orgânicos de agora em diante, ok? Então, agora, não é, eu tenho um ciclo insaturado, o bromo a ele ligado. Quem vai receber a preferência? A insaturação. E aí, nós já sabemos que em ciclos, caso exista a insaturação e ela seja preferencial, nós vamos sempre colocá-la entre os carbonos de número 1 e número 2. Então, a dupla está entre o 1 e o 2. Então, nós vamos numerar, né, esse ciclo usando o 1 e o 2 para a dupla, de tal forma que o bromo também seja ajudado em relação à numeração. Então, o carbono de número 1 está aqui, ó,
nessa bolinha vermelha. Carbono 1, 2, 3, o bromo está ligado no carbono de número 4. Então, esse é o 4-bromo ciclohexeno. Cris, você não citou a posição da dupla e nem preciso. Só tem uma, o composto é cíclico, então está no carbono de número 1. Tá bom? No próximo, eu tenho o cloro, não é? Aqui ligado. E esse grupinho, ele é um grupo que de vez em quando pipoca pra gente, ó. Esse grupinho é o grupo terbutil, não é? Se eu considerar que ele é um grupo ligante, ok? Se eu considerar que ele é um hidrocarboneto, ele é um metilpropano, tá bom? Então, eu posso aqui usar ou o grupo ligante ou o hidrocarboneto. Na hora da nomenclatura, cada um escolhe o que achar mais adequado. Então, eu vou chamá-lo aqui de cloreto de terbutila ou T-butila, é a mesma coisa, tá bom? Então, é o cloro ligado ao carbono terciário do meu grupo ligante, que é esse carboninho central aqui, né? Onde o cloro se liga, tá bom? Então, ou eu chamo de cloreto de terbutila, ou 2-cloro, não é? Metilpropano. Então, tanto faz, a gente tem escolha nesse caso, como tem algumas outras funções também, beleza? Aqui, no ciclo, se eu só tenho um grupinho, uma única informação a ser dita, a minha referência vai ser o carbono de número 1, o cloro está ligado no primeiro carbono, então a gente não tem que falar muita coisa. Então, nesse caso, a gente tem ali o cloro, ciclohexano, ok? É o cloro ligado ao ciclohexano, sem problema nenhum. Da mesma forma, ali eu tenho o iodo ligado ao ciclopentano, então, iodo ciclopentano, tá bom? Então, nomear esses compostos é relativamente tranquilo, tá ok? Nada de novo para a gente. No próximo, eu tenho o bromo ligado ao ciclopropano, então, fica bromo ciclopropano para a gente. E o último aqui desse slidezinho, eu começo mais perto da dupla, já vimos isso, então ela é preferencial. Então aqui é o nosso carbono de número 1, onde a bolinha vermelha está, carbono 1, carbono 2. Carbono 3 eu tenho o cloro e eu tenho o metil. E aí eu cito em ordem alfabética, o cloro primeiro. Não é? Então vai ficar 3-cloro, 3-metil, but, não é? Nesse caso, um eno, identificando a posição da dupla ligação, porque agora eu tenho 4 e preciso dizer onde essa dupla está presente. Tá ok? Então, nomear esses aletos de alquila envolve praticamente as mesmas regras, né? Envolve praticamente as mesmas regras que os hidrocarbonetos utilizaram. Então, à medida que a gente vai trabalhando função a função, as regras são carregadas e, portanto, é uma ótima forma da gente revisar e também começar a compreender que nomenclatura ela não tem tanta regra assim, porque a regra que eu estou usando hidrocarboneto vale para todos, a regra de álcoois vale para todos e assim sucessivamente, claro, com algumas variáveis. Né? Então, vamos lá. Agora, os aletos de arila, né, que são os aletos nos quais eu vou ter o anel benzínico presente para a gente. Então, na hora de nomear, se eu tiver um anel aromático monossubstituído, como é o caso desse, é só citar o nome do grupo e a palavra benzeno. Cloro, benzeno. Simplesmente isso, tá? Na hora da gente nomear esses compostos, ok? Agora, eu tenho o bromo e o iodo ligados ao núcleo benzênico. Um desses dois grupinhos vai receber a posição de número 1, não é? Entre bromo e iodo, qual desses dois grupos receberia o número 1? Em ordem alfabética, para posições equivalentes, nós desempatamos. Então, quem vai ser o número 1 aqui para a gente? Vai ser o carbono do bromo, tá bom? Por ordem alfabética. Então, se o bromo é o 1, 2, o iodo é o terceiro carbono, tá bom? E nós já vimos também que ao trabalhar com anéis benzênicos com dois grupinhos ligantes, eu posso usar orto, meta e para identificar as posições. O orto é quando tem alguém no 1 e alguém no 2.
O meta é quando tem alguém no 1 e alguém no 3. E o para é quando tem alguém no 1 e alguém no carbono de número 4. Nesse caso, o bromo está em 1, 2, o iodo está no terceiro. Então, eu posso usar o termo meta aqui também para identificar tudo isso. Nomeando esse composto e citando os grupos em ordem alfabética, quando são diferentes, nós vamos ter 1 bromo, 3 iodo, benzeno, ok? Então, é a nomenclatura dada a esse composto. Mas eu posso usar também, se existe alguém no 1 e alguém no 3, eu posso usar aqui o termo meta para identificar tudo isso, tá bom? Então, eu posso usar aqui meta, bromo, iodo, benzeno, tá ok? Então, eu ponho meta, não é? E cito os grupos diferentes em ordem alfabética, como ali nós acabamos de fazer, tá bom? Então, as regras envolvem conhecimentos, não é? Que a gente já brincou, tá bom? Agora, mesma coisa, você tem bromo e metil. Qual deles vai receber o número 1? O bromo, por uma questão de alfabeticidade. Bromo, o B vem antes do M do metil. Então, 1, 2, 3 para o metil, da mesma forma que nós tínhamos no exemplo anterior. Então, nós podemos ter aqui 1 bromo, 3 metil, benzeno. Tá ok? Agora, só chamando a atenção para uma coisinha, né? É importante para a gente dentro da orgânica, esse metilbenzeno, né? Ele é um composto importante para a gente que recebe o nome de tolueno, tá bom? Não se esqueçam disso. Então, aqui, se eu tenho alguém no 1 e no 3, eu posso usar o meta da mesma forma. Metabromo, metilbenzeno. Ou metabromo, se eu quiser substituir esse metilbenzeno neste caso, eu posso substituí-lo por tolueno, tá ok? Então, nesse caso, tá vendo que existem, né, não só duas, mas mais formas de nomeá-los, exatamente por causa da nomenclatura do metilbenzeno que vem lá de hidrocarbonetos, ok? E aqui, né, nós temos esse grupinho, que é um grupinho importante para a gente também, ó. Olha só, eu tenho um anel benzênico, um carbono aqui presente, ó, e percebam que é esse carboninho laranja que é o carbono ligado no cloro. Esse grupinho no qual eu tenho um anel e um carbono, não é? Ligado a ele, no qual a valência está presente, esse grupo é chamado de grupo benzil. Então, isso aqui pode ser chamado, usando a outra regra de nomenclatura, de cloreto de benzila, tá ok? Conforme vocês estão vendo aí. Então, para a gente nomear esses, né, aletos, a gente vai usar regrinhas já vistas, nenhuma novidade, exceto para os aletos de acila, tá bom? Então, a nomenclatura deles, ela vai ser uma nomenclatura composta. Então, olha aqui, ó. Esse é o meu halogênio. Então, cloro vira cloreto, tá bom? E a minha cadeia, aqui, ó, se eu tivesse 2 carbonos, isso seria o etano, não é verdade? Mas como se trata de um aleto de acila, o etano vira etanoíla. Então, isso aqui é o cloreto de etanoíla, tá bom? Então, é só pegar a nomenclatura de hidrocarboneto e pôr o íla no finalzinho dela. Aqui eu tenho também o cloro, então isso aqui é o cloreto de esse compostozinho aqui, ó. Se não tivesse a carbonila, tá? Seria o propano. Então, a gente vai chamar isso aqui de propanoíla. Então, cloreto de propanoíla. Beleza? No próximo, aqui eu tenho o bromo. Então, o bromo vai virar brometo, tá bom? E aqui na minha cadeia, se eu não tivesse a carbonila, isso seria o butano. Nós vamos chamar isso aqui de brometo de butanoíla. Tá bom? Então, vocês estão vendo a semelhança com a nomenclatura de hidrocarbonetos. Mesmo sendo um nome composto, não é? Com regras diferentes, a gente está usando tudo que já foi visto. Tá? Ah lá, próximo. Aqui a gente tem o cloro. Então, cloreto de... Aí lá vamos nós.
Se esse pedacinho fosse um hidrocarboneto, ele seria o metil ligado no propano, não é? Então, nós temos aqui o cloreto de metilpropanoíla, tá ok? Então, sempre o haleto citado antes, tá bom? Então, cloreto de metilpropanoíla. Próximo, nós temos aqui, ó, o cloro, que vira cloreto, e essa coisa horrorosa aqui, ó, se fosse um hidrocarboneto, seria o but2-eno, não é verdade? Indicando aqui onde a dupla ligação está presente. E aí, né, claro, começando a contar a gente do carbono da carbonila, tá legal? Que é o carbono da minha função. Então, 1, 2. No segundo carbono eu tenho a dupla. Então, seria o but2-eno, agora vira but2-enoíla, ok? Olha lá, matamos, né? E pegamos a lógica da nomenclatura dos éteres, ok? Ó, que éteres, haletos, né? Então, mais uma aqui, ó. Cadeia principal é sempre a maior, tá? Não cai na pegadinha de achar que a cadeia é a linear, não. Essa é a cadeia principal, beleza? Então, aqui a gente tem o iodeto de 1, 2, 2-metil, não é? O metil está ligado no segundo carbono aqui, ó, 2-metil butanoíla, ok? Então, ó, iodeto de 2-metil butanoíla. Se o amarelinho fosse um hidrocarboneto, seria o butano, a gente coloca a terminação oíla ali para fechar tudo, ok? Estamos quase acabando. Aqui, a cadeia principal é a maior, que é essa aqui. Os grupinhos ligantes seriam metil e etil, aqui em azulzinho. Ó. Então, nós temos aqui o brometo de... Percebam que tanto o metil quanto o etil estão no carbono número 2. E eu cito esses grupos diferentes em ordem alfabética. Então, fica 2-etil, 2-metil, butanoíla, ok? Brometo de 2-etil, 2-metil, butanoíla. Tá legal? Então, para fechar, esse aqui é o cloro, que vira cloreto. E aí, eu já falei com vocês, inclusive no slide anterior. Esse grupinho seria o grupinho benzil. Ok? E aí nós vamos chamá-lo aqui de benzoíla. Então, esse é o cloreto de benzoíla. Beleza? Então, para a gente nomear os haletos de alquila, os haletos de arila e os haletos de acila, a gente vai usar exatamente as regrinhas que foram aqui destrinchadas, tá bom? Agora, só uma característica importante dos haletos, e aí eu vou utilizar os haletos de alquila como exemplo, tá bom? Porque os haletos de arila eu tenho que levar em consideração um pouquinho, não é? O efeito indutor do grupo ligante. Nos haletos de acila, a gente tem uma reatividade muito grande ali no carbono carbonílico, mas nos carbonos de alquila eu tenho aqui uma característica importante. Ó. Se eu analisar, por exemplo, não é? Os 4 elementos da família, não é? 7A, flúor, cloro, bromo e iodo. Os 4 ligados ao grupinho metil, tá? Ao carbono do grupo metil. O que eu percebo? Nessa família 7A, flúor está no segundo período, cloro está no terceiro, bromo está no quarto e iodo está no quinto, está embaixo. Ou seja, eu percebo que o raio do flúor é menor depois do cloro, bromo e iodo. Ok? E aí eu tenho aqui a informação referente à distância da ligação. Se o flúor é menor, né, ele vai estar mais próximo ao carbono no qual ele se liga. Essa distância é a distância de ligação internuclear, não é? A distância entre os dois núcleos. À medida que o raio do elemento vai aumentando, a distância entre o núcleo do carbono e o núcleo desses elementos da família 7A vai aumentando conforme eu enxergo aqui nos dados de distância de ligação. Agora, não é? O que a gente
também tem como consequência desse raio menor, né, e da capacidade de atrair os elétrons da ligação, é o que a gente enxerga exatamente nessa figurinha. Então percebam aqui, ó, eu vou pegar aqui, deixa eu ver uma corzinha, eu vou pegar o roxinho aqui, ó. Aqui eu tenho flúor, aqui eu tenho cloro, aqui eu tenho bromo e aqui eu tenho o iodo, tá ok? Em roxo. Então, aqui deixa eu apagar que esses elementos ficaram um pouquinho, né, escondidos ali. Mas o que que nós vamos aqui, ó, trabalhar aqui, ó, flúor, cloro, bromo e iodo, tá? O que que eu percebo aqui? A distância da ligação, ela é menor no flúor, ok? Porque o raio dele é menor. E eu percebo que a ligação carbono-flúor, ela é a ligação mais forte de todas. Por que que ela é mais forte? Porque sendo o flúor menor, a sobreposição entre os orbitais do carbono e os orbitais do flúor é mais eficiente. Então, é uma ligação covalente mais forte. Não é? A ligação carbono-cloro, ela tem aqui 350. Não é? O cloro é maior, então a sobreposição fica um pouquinho menos eficiente. A mesma coisa para o bromo, e a ligação carbono e iodo, ela é uma ligação mais fraca. Tá ok? E, não é? Ao analisar essas figurinhas coloridas, que nós chamamos de mapa eletrostático, não é? As regiões vermelhas são as regiões onde eu tenho uma maior concentração de elétrons, tá ok? Então, eu percebo que o flúor, não é? No CH3F, o flúor está extremamente avermelhado. Isso quer dizer que a polaridade dessa molécula é muito grande. Onde eu tenho, né, uma região mais vermelha, quer dizer que eu tenho mais carga negativa. Onde eu tenho uma região mais azulada, eu tenho uma região mais deficiente em elétrons. Então a molécula, né, CH3F, ela é muito polar. Por quê? Porque o flúor é um elemento muito eletronegativo e atrai grande, né, densidade eletrônica para si. O cloro também, não é? Ele concentra uma carga considerável na sua região, não é? Tornando essa molécula consideravelmente polar. O bromo já é menos eletronegativo, eu percebo que a cor avermelhada ela vai, né, diminuindo muito. Não é? E o iodo, ele já não tem aquela coloração vermelha, já fica aqui entre um amarelo e laranja, o que indica que a região concentra menos carga negativa do que concentra as anteriores, tá bom? Então, são compostos polares, consideravelmente polares, mas que não são capazes de realizar entre suas moléculas ligações de hidrogênio, tá bom? E isso vai fazer com que eles interajam entre si por interações do tipo dipolo permanente e dipolo induzido, ok? E aí no CH3I a polarizabilidade vai ser uma propriedade importante para a gente trabalhar com a intensidade da interação intermolecular, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais no capítulo adequado, tá bom? Então, espero que vocês guardem essas regrinhas que a gente trabalhou, porque estamos, né, já nos finalmente das funções, tá ok? Então, boa aula para todos, bons estudos, grande abraço, até a próxima.